TBG After the End. Capítulo 443, troca equivalente. Pov Arthur Levin. Observei os Wrights caírem, desapegados, os feitiços que os protegiam desaparecendo de seus cadáveres, enquanto caíam em direção ao chão. Uma fina névoa de sangue pairava no ar, marcando onde cada um deles havia morrido como lápides incorpóreas. À medida que a névoa vermelha se desvanecia, enterrei os dedos no externo. A coceira incômoda em meu âmago era um lembrete de meus fracassos, mesmo quando eu deveria ter sentido o rubor da vitória. Atrás de mim, Vindson conduziu os 2 dragões feridos para o chão, enquanto Caronte ainda perseguia os outros 3 espectros para o norte. Devemos ir atrás dele. Sylvie projetou, sua voz incerta em minha mente. Não, pouse em Vindson, pensei, tomando cuidado para evitar que minha raiva se espalhasse sobre ela. Para Regis, acrescentei, qual é a situação do soberano? Irritado, Regis respondeu, junto como uma imagem mental do Vritra amarrado e com mana suprimida, olhando para cima do chão. Sylvie pousou bruscamente, suas garras afundando no solo macio do vale da planície. Eu pulei de suas costas, atingindo o chão com o esmagamento molhado, e comecei a marchar em direção a Vindson e aos outros dragões. Arthur Sylvie pensou em advertência. Qual de vocês é o líder aqui? Eu perguntei, embora meus olhos procurassem respostas em Vindson, em vez dos 2 dragões desgastados pela batalha. O grande dragão negro havia se transformado, retomando sua forma humanoide, que era alto e de peito largo, com cabelo escuro despenteado pela batalha e uma barba curta. Ele tinha leves traços verdes de descoloração ao redor dos olhos e no pescoço. Ele se endireitou, irritado com o tom da minha pergunta, e deu um passo seguro além de Vindson para me encarar. Eu sou. E você deve ser o menor. As costas da minha mão atingiram seu rosto com um estalo semelhante ao de um trovão. O Azura cambaleou para trás, tropeçando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vindson me olhou impassível. O único sinal externo de sua surpresa foi o leve levantar de suas sobrancelhas. A boca da Azura feminina estava aberta, seus olhos avermelhados olhando incrédulos para seu capitão. O próprio Azura de barba preta parecia atordoado, uma mão manchada de lama pressionada contra o lado do rosto onde eu golpeei, seus olhos desfocados em minha direção. A mulher, cuja armadura branca estava manchada de sangue, saiu de seu estupor e deu um passo agressivo em minha direção, uma lança longa se manifestando em seu aperto. Como você ousa, menor? Minha irmã acabou de sacrificar a vida em busca de seus objetivos, e você mostra tanto desrespeito a alguém do clã Matalin. Vindson apoiou a mão em seu braço, segurando-a. Não se esqueça de si mesmo. Ele me olhou em silêncio por um momento. Qual é o significado deste ataque, Arthur? Estou muito consciente das circunstâncias e da decisão que precisava ser tomada aqui, eu disse, pronunciando cada palavra com nitidez. Eu sei o que precisava ser feito, quais eram os riscos. Mas a ideia de salvar alguém que você foi encarregado de proteger não passou pela sua cabeça. Enquanto dezenas de lasers pereceram devido a um mero choque de seus ataques, suas mortes significaram algo mais para você do que um sacrifício estatístico que você considerou lucrativo. Salve-os. O Azura abatido repetiu. Em vez de ficar de pé, ele voou no ar, pairando para poder olhar para mim. As apostas eram grandes demais para nos concentrarmos em qualquer coisa que não fosse a batalha. Capturar este Vritra, destruir esses desgraçados Lessuranos, muda a face do mundo. As mortes destes Lessers, para o bem ou para o mal, não mudam nada. E quantas vidas mais inferiores poderiam ser salvas pelo que fizemos aqui? A mulher cuspiu, virando-se. Eu preciso encontrar os restos mortais da minha irmã. Alguém do clã Matali não será deixado apodrecendo aqui. Vindson se moveu entre nós. Esses dragões acabaram de sacrificar um deles para manter os Wrights aqui por tempo suficiente para que chegássemos. Seria bom que você se lembrasse do nosso propósito maior, Arthur. Não estou cego para o seu sacrifício, eu disse, dirigindo minha resposta à mulher Azuran. Mas suas ações hoje foram frias e contrárias à missão que o trouxe aqui.
Depois de seu insensível desrespeito pela vida humana que hoje, você espera que as famílias dos mortos lamentem sua própria perda? Sua cabeça caiu ligeiramente enquanto seus olhos desviavam de mim, então ela estava voando para longe. O Azura de barba negra balançou a cabeça. Você pode fingir ser um Azura o quanto quiser, Arthur Levin, mas é claro que ainda tem a visão míope de um Lesser. Felizmente, respondi, sentindo um pouco da minha raiva esfriar, afastada por uma melancolia amarga. A verdade é que esses guardas não assumiram total responsabilidade pelo que aconteceu aqui. Apenas uma pessoa poderia reivindicar essa honra duvidosa, e eu abordaria o assunto com ele em breve. Primeiro, porém, havia outros detalhes importantes que exigiam minha atenção. O Azura de barba preta voou atrás de seu companheiro, e eu virei as costas para Vindson e comecei a marchar pelo pântano pantanoso. Sylvie se transformou e se juntou a mim. Vindson não disse nada, mas acompanhou o flanco de Sylvie. Não muito longe dali, à beira de um pequeno rio que tinha sido praticamente estrangulado pela queda de rochas da montanha que desabou, Lilia Euster reuniu várias pessoas, sobreviventes do grupo apanhado no fogo cruzado deste conflito. Eles estavam lutando para recolher seus feridos e voltar a se mover, mas tudo parou quando me aproximei. Lilia parecia estar à beira da morte. Seus longos cabelos castanhos estavam emaranhados de lama e sangue, a maior parte de sua pele visível estava coberta de lacerações e hematomas escuros e, para meu horror, faltava grande parte da pele da mão direita. De repente, me vi transportado de volta à minha infância em Chirus, morando na mansão de sua família, ensinando magia a ela e a ele ir lado a lado, garantindo que ambas despertassem e formassem um núcleo. Lilia era como uma irmã para mim naquela época, e eu devia a ela mais do que a fraca proteção que ela recebeu dos dragões. E ainda assim, eu não fui até ela. Quando os olhos de todos os presentes pousaram em mim, eu sabia que meu papel aqui não era oferecer conforto apenas a ela, mas dirigir-me a todos como uma lança de Dikaten. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Levin, comecei. Sinto muito pelo que vocês vivenciaram aqui hoje, mas também fico feliz em ver tantos sobreviventes desta terrível batalha em geral. Olhando para a minha esquerda, vi um homem horrivelmente desfigurado pelos efeitos de algum feitiço. Ele não parecia capaz de sobreviver por mais 10 minutos, mas de alguma forma ele ainda estava de pé. Isso é. Você é a lança. Ele olhou para os outros, cansado, mas revitalizado. Lance Godspell. O feitiço que minha chegada lançou sobre os outros sobreviventes se quebrou, e alguns avançaram em minha direção e disse-vi, alguns me agradecendo, outros implorando para que eu os tirasse de lá, para salvá-los ou curá-los. O pior de tudo foram aqueles que me imploraram para procurar seus entes queridos nos destroços da passagem na montanha. Sylvie, preciso que você fique com essas pessoas. Ajude-os como puder. Meu vínculo avançou imediatamente, parecendo brilhar com uma luz interior que atraiu toda a atenção para ela e silenciou os sobreviventes. Paz, amigos, por favor. Queremos tirar todos vocês daqui e dos emissores. Agora vamos fazer um balanço da saúde de todos. Vindson, fique e me ajude. Seja eficiente, mas completo. Devemos. Minha atenção voltou para Lilia. Ela me deu um aceno pequeno, quase imperceptível, e tentei expressar apenas com os olhos minha tristeza pelo que ela havia vivido. Então, recuando alguns passos quando Sylvie e Vindson se tornaram o centro das atenções, ativei Godstep, seguindo os caminhos etéreos de volta à caverna sob os escombros. Regis estava sentado de cócoras e olhando para o soberano. Você deveria ter acertado aquele idiota com um punhado de éter, disse ele, virando-se para olhar para mim por cima do ombro. Eu precisava mandar uma mensagem, não começar uma briga, pensei. Em voz alta eu disse, você chegou a Dikaten em uma maré de sangue, Oludari. Dikaten e Alacriano. Não estou aqui para negociar com você, Vritra, e ainda não estou convencido de que o melhor curso de ação não seria simplesmente matá-lo.
Convença-me de que estou errado. Talvez, se você me libertasse, poderíamos conversar de uma maneira mais confortável. Minha intenção etérica pressionou o Azura preso como um torno, roubando o fôlego de seus pulmões. Começamos mal. Tudo bem, tudo bem. Você é tão sedento de sangue e frio quanto sugeriu sua exibição no Victoriade. Ele respirou um pouco mais fácil enquanto eu aliviava a pressão que estava exalando. Você é inteligente o suficiente para amolecer. Não deveria ter descoberto tudo isso agora. Você mesmo não viu os restos mortais do soberano Exeges? Eu não tinha a intenção de ser vítima do mesmo destino. Você acha que a Grona matou Exeges? Eu disse, extraindo os pequenos detalhes que Lyra Drade conseguiu fornecer. Por que ele faria isso? Os olhos de Oludari se estreitaram. Talvez menos inteligente do que fui levado a acreditar, ele limpou a garganta, me lançando um olhar nervoso. Pela mesma razão que você sugou toda a mana do chifre do retentor Uto. Ajoelhei-me ao lado dele, sem me preocupar em esconder minha irritação. Fale claramente, Vritra. Você parece não entender. Você é um inimigo e uma ameaça até provar o contrário. Manter você fora das mãos de Agrona é por si só uma vitória, e eu vou matá-lo por isso se você não provar sua intenção. Fazendo uma careta para mim, ele parou por um momento para se recompor e depois disse: acima de tudo, Agrona busca a concentração de poder. Ele pensou em encontrá-lo nas Relictombs, entre os ossos dos Djinn, mas tudo o que restaram foram velhas bugigangas e seu maldito labirinto de quebra-cabeças tediosos. Ele não ficou de mãos vazias, porém, ao descobrir o uso das runas, com as quais poderia construir sua própria nação de magos, alimentada pelo sangue de basilisco. Eu já sei disso, eu disse acidamente, sentindo que o Vritra estava dançando em torno de qualquer ponto que ele estava tentando enfatizar. Claro, claro, ele adulou suas táticas de conversação, mudando a cada segundo enquanto ele tentava me aplacar. Controlar tantos Lacers e magos desta forma concentrou seu poder, tornou-o seu, viu? Em dívida com ele por tudo, eles não podem nem traí-lo se assim o desejarem. Há muito tempo eu suspeitava que a lenta redução do nosso número em Alacria tinha algo a ver com o desejo de Agrona por força individual, mas agora tenho certeza. Ele drenou Exeges, tomou sua mana para se fortalecer. Ele sabe, você vê? Ele parou, seus olhos se arregalando levemente. Levantei uma sobrancelha e me inclinei um pouco mais perto. Sabe o que? O Vritra rolou de costas, tentando parecer indiferente, mas apenas conseguindo ficar ainda mais desconfortável em suas amarras. Sabe, estou tendo dificuldade em manter essa conversa. Se eu estivesse mais confortável, seria. Minha mão estava em volta de sua garganta antes que ele pudesse terminar a frase, e eu o bati contra uma das pontas de ferro sangrento que reforçavam esta caverna. Conjurando uma espada com a mão esquerda, pressionei a ponta contra sua bochecha até que uma gota de sangue escorreu por sua pele pálida. Última chance, Vritra. A fachada de desapego de Oludari desapareceu, revelando o terror subjacente. Quando o soltei, ele caiu no chão com o rosto para baixo, os membros puxados pelas correntes para uma posição não natural. Você teria feito um Vritra decente? Ele murmurou no chão de pedra coberto de lodo. Sua cabeça virou ligeiramente e ele balançou até cair de lado. Quando deixamos Epiotos, havia centenas de Azura entre o clã Vritra e nossos aliados. Quezes brincava há muito tempo com as criaturas do seu continente como seus pequenos experimentos, mas ele cedeu a Lacria à pesquisa de Agrona antes mesmo de rompermos com os 8. Alguns começaram a se arrepender da fuga apressada de nossa casa e tentaram retornar. Talvez alguns tenham tido sucesso. Outros foram caçados como traidores. Muitos mais morreram lutando contra as forças de Quezes quando eles atacaram, e alguns poucos foram sacrificados dentro do matadouro que você conhece como Relictombs enquanto Agrona tentava de tudo para quebrá-lo com o Azura de sangue puro. Mas mesmo essas mortes nunca explicaram realmente a diminuição dos nossos números. Mas à medida que os Vritra diminuíam, a população de Alacria expande exponencialmente. Os primeiros dias desse experimento. Imagine, moldar uma espécie inteira à sua imagem.
Ele parou, um sorriso melancólico suavizando seu rosto severo. Agrona era um líder receptivo e éramos livres para experimentar como quiséssemos. Quem teve tempo de se perguntar por que metade da nossa população desapareceu no espaço de 1 ou 2 séculos, quando havia mistérios tão grandes a desvendar? O sorriso azedou e ele balançou a cabeça amargamente. A maldição da mente do basilisco. É difícil ver o que está bem à sua frente quando seu olhar está sempre 200 anos no futuro, e você acha que ele esteve, o quê? Matando e absorvendo seu próprio povo desde o começo? Perguntei. Ah, não exatamente, continuou Oludari, arrastando os pés como um verme na terra. Não, ele precisava de algo especial para isso. O legado, eu disse sem hesitação. Sim, ela. Oludari disse isso como uma maldição. O legado, um espírito que carrega seu potencial de uma vida para outra. Vida após vida de crescimento unida a um só ser. Agrona teorizou que tal ser poderia aproveitar mana livremente, ultrapassando os limites da magia menor ou azurana. Mas eles são extremamente raros. Apenas um foi registrado durante a vida da civilização azurana. E então, para estudar uma, Agrona precisava trazê-la aqui e garantir que ela cooperaria. Balancei a cabeça, sabendo o resto. Então, ao estudar o legado, ele aprendeu como absorver mana diretamente de seu próprio povo. Mas isso ainda não me diz por quê? Eu já disse isso, respondeu Oludari simplesmente. A concentração de poder. Existem camadas neste universo, dobradas umas sobre as outras como lugar onde ficam as relictombes e epiotos, eu sondei. Oludari cantarolou, franzindo testa. Não exatamente. Epiotos é algo diferente. Não está mais aqui, mas também não está inteiramente lá. Uma projeção do mundo físico alojado em outra dimensão. Talvez o mesmo das relictombes, mas não tenho certeza. É interessante, mas você, sem saber, percebeu a conexão. O que você quer dizer? Oludari suspirou e fechou os olhos, parecendo resignado. Eu não sei tudo, Agrona provou ser bastante hábil em distrair e compartimentalizar, mas vou te contar o que posso. Depois que você me libertar e me ajudar a escapar deste lugar. Leve-me para Quezés. Vou contar tudo a vocês dois e vocês podem pressioná-lo para que eu volte para minha casa. Posso ser útil para os outros clãs de basiliscos, posso, não? Interrompi, dando um passo para trás e virando-me para olhar para a água negra que fluía suavemente do rio subterrâneo. O que? Ele perguntou incrédulo. Mas por que? Sharon está a caminho, Sylvie enviou ao mesmo tempo que sentia a assinatura de mana do dragão se aproximando. Mais uma vez em sua forma humanoide, o dragão varreu o túnel deixado pelo Vraita em fuga e pousou levemente na minha frente. Ele parecia lançar sua própria luz branca e fria na caverna escura. Eu teria preferido que você esperasse para falar com o prisioneiro até eu chegar, disse ele sem preâmbulos. Esperei um momento, sentindo Vidson vindo atrás dele. Os pés de Vidson tocaram o chão com um sussurro, e ele passou por Caronte para inspecionar o soberano. Ele quer desesperadamente ser levado para Quezés, eu disse. Vidson começou a concordar, mas eu interrompi, dizendo, é exatamente por isso que não faremos isso. Vidson fez uma careta e olhou para Caronte em busca de apoio. O Azura com cicatrizes estava franzindo testa, mas ele não me respondeu imediatamente. Este Lesser fala pelos grandes dragões do clã Indrat. Oludari retrucou, cuspindo no chão de raiva. Realmente você é um bando patético. O pé de Vidson pressionou o pescoço do Vritra, sufocando as palavras de sua garganta. Até sabermos mais, Oludari não consegue o que quer, continuei. Isso era apenas metade da verdade, é claro. Na verdade, eu não queria dar a Quezés nenhuma visão adicional sobre os planos de Agrona até ter certeza de que o conhecimento seria compartilhado, ou pelo menos até que eu mesmo conseguisse adquiri-lo primeiro. Isso não depende de você, garoto, Vidson se irritou. Oludari Vritra é um prisioneiro valioso demais para ser deixado aqui, onde poderá ser procurado novamente, resultando em mais ataques e mais vítimas. É por isso que estou pedindo a Caronte que assuma a autoridade pessoal sobre a salvaguarda de Oludari.
Torne um alvo muito difícil para que valha a pena, ou melhor ainda, exiba seu corpo e afirme que ele foi morto junto com 3 grupos de batalha de Wrights, as forças de elite de Agrona, enquanto tentavam uma incursão em nosso continente. Sharon levou um momento para pensar em sua resposta antes de falar. Para que os espiões de Agrona relatem a morte do soberano e nós, dragões, possamos apresentar isso como uma vitória ao povo. Esperto. E onde você estará? Vindson vai me levar para ver Quezes, eu disse com firmeza. Agora. Vindson olhou, primeiro para Caronte, depois para mim. Eu sabia quando te conheci que você seria uma criatura obstinada. Mas uma vida sob os holofotes deste continente menor deu-lhe a falsa crença de que o mundo inteiro, até mesmo o universo, gira em torno de você. A verdade é que você é uma peça muito pequena em um tabuleiro muito grande e o jogo não depende inteiramente de cada movimento seu, Arthur. Imperturbável, fixei um olhar firme no Azura. Tudo bem, disse ele por fim, endireitando-se e sacudindo a poeira do uniforme. Aguardo ansiosamente ouvir você explicar essas decisões ao Lord Indrat depois de enviar algumas instruções mentais para Sylvie e Regis, que ficariam para trás. Repeti minhas expectativas para Caronte, incluindo que não houvesse mais de Cateanos em perigo, e me abaixei na frente de Oludari. Eu sugeriria tentar muito lembrar de tudo quando eu voltar. Se você quiser ver Epiotos novamente, Vritra finalmente, levantei-me e olhei para Vindson com expectativa. Vindson olhou para frente e para trás entre mim e Caronte, irritação estampada em cada linha de seu rosto. Ele soltou um escárnio irritado. Venha então, Arthur. Parece que fui reduzido a um mero serviço de táxi entre reinos. Sem perder mais tempo, retirou um objeto redondo e achatado e colocou-o cuidadosamente no chão. Tirando uma gota de sangue da ponta do dedo, ele deixou o sangue cair no disco. O disco se expandiu, projetando uma coluna de luz, assim como aconteceu anos atrás, quando ele me levou pela primeira vez a Epiotos para treinamento. Tenha cuidado, pensei para Sylvie. Caronte ainda desempenha o papel de líder razoável, mas não sei se ainda podemos confiar nas suas intenções. Você também, ela pensou. As coisas estão progredindo rapidamente agora e ainda há muita coisa que não sabemos. Respirando fundo, entrei no portal. O ar esfriou quando apareci no topo da montanha, assim como da primeira vez. O castelo de Indrat pairava sobre mim, magnífico e sinistro, uma estrutura esculpida na própria terra e brilhando com 1000 pedras preciosas cintilantes. A ponte multicolorida e incandescente atravessava os 2 picos como antes, e uma leve brisa soprava através das pétalas rosadas das árvores que cobriam o topo da montanha. Quando fui trazido aqui pela primeira vez, fui preenchido com uma sensação de admiração sobrenatural. Agora, porém, o fogo frio da minha raiva reprimida queimou tudo, exceto o desejo de acabar logo com isso. Vindson não esperou por mim, mas marchou para longe e atravessou a ponte, sem nem olhar para trás. Eu o segui, mas permaneci muito consciente dos tentáculos de magia que se contorciam através de mim enquanto eu cruzava a ponte de minerais preciosos. Chegamos à porta da frente, que o próprio Vindson abriu. Quando entrei, o amplo salão se contorceu desconfortavelmente e depois pareceu desabar, me levando junto. Saí tropeçando em uma sala redonda muito menor. Eu me virei, tentando me orientar, uma espada etérica já presa em meu punho com os nós dos dedos brancos. Vindson não estava mais comigo, mas depois de um segundo reconheci o que estava ao meu redor. O desgastado caminho do Insight dominava o centro da câmara da torre. Uma presença poderosa apertou o éter em meu punho e o expeliu com força total. Não haverá necessidade disso aqui, a voz de Quezes ecoou pela sala. Olhei ao redor, não o vendo a princípio. Então, com uma rapidez desorientadora, ele estava parado no lado oposto do círculo traçado no chão. Ele estava jogando um jogo de poder, eu sabia, tentando me desequilibrar e me deixar desconfortável. Eu me controlei com firmeza, minha respiração saindo calma, meu batimento cardíaco desacelerando. Olhando para ele casualmente, soltei um suspiro suave. Você já sabe o que aconteceu?
Quezes inclinou ligeiramente a cabeça, enviando uma onda de movimento através de seu cabelo claro. Vindson explicou um pouco disso. O resto, ele disse que você me contaria. Dificilmente acolhedor da sua parte. Há quanto tempo estou aqui? Certamente você entende a importância do meu rápido retorno a Dikaten. Ele examinou as unhas, intencionalmente sem olhar para mim. Talvez você tivesse menos pressa se tivesse trazido minha meta e Oludari do clã Vritra com você. Deixei apenas uma pequena carranca aparecer em meu rosto. Você prometeu proteção para Dikaten, garantiu que o conflito entre os Azuras não se espalharia pelo continente, mas acabei de chegar de um campo de batalha que deixou mais de 200 Dikateanos mortos, e não tenho ideia de quantos refugiados alacrianos antes disso. Como posso confiar Sylvie ou Oludari em você se você não vai cumprir sua parte no acordo? Sim, os Vrights e seu ataque, um ataque do qual você avisou o Caronte com dias de antecedência. Quezes refletiu, imóvel, seus brilhantes olhos ametistas afiados e sérios como o fio de uma espada. Esse foi um ponto que Vindson não conseguiu esclarecer para mim. Como exatamente você sabia que os Vrights iriam atacar Tistin? Não mude de assunto, retruquei. Preciso da sua garantia de que os dragões que supostamente protegem Dikaten terão suas prioridades definidas. Não temos utilidade para figuras de prosa e alma. As narinas de Quezes dilataram-se, o único sinal de sua irritação. Figuras de prosa em alma. O que vem a seguir? Você vai me criticar novamente sobre minhas ações contra o Djinn? Já lhe disse, Arthur, que não hesitarei em sacrificar uma vida menor por um bem maior, ou mesmo 200, e meus soldados também não. Mas então, você entende isso bem. Não foi você quem disse que não mataria milhões de alacrianos para salvar milhares de Dikateanos. Você fez a aritmética moral, assim como eu. Não estou aqui para trocar palavras farpadas. Apesar de ter muitas opções guardadas, eu disse depois de alguns segundos de silêncio. O que importa é o nosso acordo. Seus soldados não estão fazendo o que você prometeu e você mesmo não está me contando tudo o que sabe. Vi como Caronte e Vindson reagiram às notícias das divagações de Oludari. Eles sabiam mais do que queriam deixar transparecer. A postura de Quezes suavizou-se enquanto ele relaxava. Você está certo. Sua visão sobre o Éter será de pouca utilidade para mim se Agrona vencer a guerra em seu mundo. Não posso permitir que Agrona aprenda tudo o que sei, ou mesmo o que imagino, e por isso isolei você de certas informações. Continuarei a fazê-lo, mas posso ver agora que há necessidade de que certas coisas venham à luz. Cruzei os braços e encostei-me na parede, relaxando um pouco. Talvez você possa começar me contando por que permitiu que as coisas chegassem tão longe. Você poderia ter lavado a Lacria em uma maré de sangue séculos atrás. Um exército de Azura contra um clã. Agrona deixou Epiotos com todo o seu clã a reboque, sim, e isso era parte do problema. E não apenas o Vritra, mas também alguns aliados Quezes começou a caminhar lentamente ao redor do círculo desgastado que era o caminho do Insight. Esta ação foi uma ameaça existencial para todos os Lacers e também para os Azura. Um conflito dessa escala em seu mundo teria sido devastador. Os Lacers, sim, mas também para os Azura. Eu fiz uma careta e balancei a cabeça. Qual é a parte que você não está me contando? Agrona estava praticamente nos desafiando a ir para a guerra, respondeu Quezes, olhando para o caminho enquanto caminhava em seu círculo lento. Seu clã e seus aliados foram colocados estrategicamente para garantir que qualquer batalha quase uma certamente resultaria na destruição do seu mundo. Tive o cuidado de controlar meu tom e características faciais, reprimindo uma zombaria incrédula. Supondo que isso seja verdade, você já cometeu genocídio contra a cultura dominante no mundo. Onde está a linha? O que te impediu com Agrona, mas não quando Djinn, tudo. Ele retrucou, sua máscara de controle completo escorregando por um instante. Tudo o que fiz foi para manter este mundo vivo, e seria sensato que você colocasse isso firmemente na vanguarda de quaisquer outras suposições que fizer sobre mim. No silêncio que se seguiu à explosão inesperada de Quezes, palavras lembradas do último julgamento fundamental ecoaram para mim.
Ele disse aos Djinn que o uso do éter era um perigo para o mundo. E Lad Syareon disse que ele lhes deu algum tipo de aviso, algo que os levou a procurar além das fronteiras do nosso mundo. Mas o que foi isso? Apesar do desejo de pressionar ainda mais Quezes, mantive meus pensamentos para mim mesmo. Eu precisava entender, mas tinha que ter cuidado. Quezes ficou mais alto, endireitando as costas. A tensão pareceu desaparecer de sua postura de uma só vez, e ele começou a andar novamente. Em vez de travar uma guerra cataclísmica, independentemente da nossa capacidade de vencer, enviei assassinos, tantos e tão poderosos quanto pude arriscar. Muitos Vritra morreram, mas Agrona provou ser impossível de alcançar. Isso, pelo menos, estava de acordo com o que me disseram antes, mas as palavras de Syareon e do soberano Oludari ainda me incomodavam. Então o que Agrona realmente quer, afinal? Para que serviu tudo isso? Quezes parou de andar e me encarou. Deixe-me compartilhar com você um pouco da nossa história, Arthur, para que você entenda melhor. Quando Epiotus ainda era um terceiro continente no oceano entre Dicata e Alácria, os Azura eram muito parecidos com os elfos de Elenoir. Nossos ancestrais eram um povo em dívida com o mundo natural ao seu redor, em equilíbrio com ele. Mas equilíbrio significa conflito, através de luta constante, crescimento. Tal foi o nosso crescimento que a nossa magia ultrapassou os limites das nossas formas físicas. Quando isso aconteceu com os Djinn, eles adotaram o uso de formas mágicas, fortalecendo seus corpos e aumentando sua conexão com mana e éter através de tatuagens rúnicas. Mas para o Azura foi bem diferente. Buscamos novas formas. Manifestações físicas da habilidade mágica bruta que aprimoramos ao longo de muitos anos. Tornamo-nos o dragão, a Amadríade e o Panteão. E ao longo de muitas eras, essas características evoluíram para se tornarem um aspecto inerente às nossas raças, que se separaram umas das outras, cada ramo da árvore genealógica dos Azuranos, tornando-se mais único com o tempo. Nós nos tornamos mestres do mundo, subjugando tanto a magia quanto as feras naturais, criaturas muito mais terríveis do que aquelas que agora ocupam suas clareiras das bestas. E então, à medida que os nossos recursos se esgotavam e a nossa constante ânsia de crescimento se expandia, começamos a subjugar-nos uns aos outros. Os espectros, não os soldados lessuranos de Agrona, mas um antigo ramo da árvore genealógica azurana, eram os piores criminosos. Eles eram uma raça de guerra e se construíram sobre os ossos daqueles que conquistaram. Eventualmente, cada raça, cada clã, foi arrastado para uma guerra que devastou o mundo, afundando continentes e queimando mares. Esquecemos que outrora estivemos em equilíbrio com a Terra, à medida que o conflito levava nossa magia a uma devastação cada vez maior. Foi somente quando o último dos espectros caiu que o resto dos Azura viu que eles haviam se tornado. Quezes fez uma pausa, avaliando minha reação. Considerei cuidadosamente as camadas de sua história. Isso é história ou alegoria? Quezes me deu um sorriso divertido. Ambos, eu suponho. Isto é o que aconteceu conforme relatado pelos nossos registros, mas não estou apenas a dar-vos uma lição de história. Agrona forjou para si uma nação inteiramente em dívida com ele. Ele eliminou qualquer rival em Alácria. E com seus exércitos, seus magos cobertos de runas, Vright e até mesmo o legado, ele busca subjugar o seu mundo, e então ele virá atrás do meu. Isso, Arthur, é o que Agrona quer. Pegar o que o seu povo e o meu construíram, conquistar nossos mundos e reivindicá-los para si. Ele quer governar tudo, controlar tudo, a qualquer custo. Balancei a cabeça em compreensão, refletindo sobre sua declaração enquanto escondia minha dúvida crescente. Uma coisa foi clara para Oludari. Agrona estava buscando força individual, privando-se de seus aliados mais poderosos no processo. Durante meu tempo como rei, era fundamental compreender a importância daqueles de quem você está cercado. E se o que Oludari sugeriu fosse verdade, então até mesmo o legado não era apenas uma arma para Agrona, mas uma ferramenta para ele absorver o mana de seus parentes. Agrona mostrou-se repetidas vezes estar 3 passos à minha frente, tirando vantagem de cada situação.
E percebi então que sempre me faltava algo essencial para qualquer vitória na guerra: a compreensão. Exatamente aquilo que o próprio Quezés estava me impedindo. Considerei cuidadosamente suas mentiras enquanto minha expressão se transformava em um sorriso agradecido. Obrigado por ser honesto comigo, Quezés.